Nossa, vir nessa viagem foi uma péssima ideia. Eu sei, eu devia ter ficado em casa e terminado a minha versão do Divertidamente. Eu sou a alegria. Sou a tristeza. Sou a raiva. Eu sou a nojinha. Sou o cocô. Ai, eu preciso usar o banheiro. Ah, eu ganhei. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu começo mais uma série de vídeos aqui com o Guilherme do Espaço Zion. A gente colocou o nome de Devaneios de uma Psicóloga, porque a nossa ideia é falar de temas, de variados temas, sejam emoções, pandemia, seja coisas relacionadas à psicologia, obviamente, mas a psicologia ela traz uma gama de coisas enormes. E a gente vai conversar e espero que ajude vocês de alguma forma, que vocês consigam interagir com a gente também, trazer um pouco de reflexão nessa quarentena, trazer risadas também, trazer bastante coisa boa para vocês. Então vamos lá, Gui? I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the... Fala pessoal, tudo bom? Guilherme, aqui eu trabalho com a Dani. Acho muito legal falar aqui, eu estou muito feliz de estar aqui, da gente poder mostrar todas as nossas conversas que a gente tinha no nosso dia a dia, agora com um pouco mais de seriedade, e para vocês verem o tanto de coisa boa e tanto de loucura que saía disso tudo. É que a gente, pessoal, eu e o Gui, a gente trabalha no Espaço Zion, tem muita gente que conhece a gente pessoalmente e sabe como que funciona. E além de parceiro, a gente também é muito amigo. E temos coisas muito similares, né, Gui? Então, quando a gente pega para conversar, tem hora que é uma pena que a gente não tenha gravado nossas conversas anteriores. Sim. Algumas foram bem ruins, na verdade. Várias, né? Várias. Mas a gente tem umas conversas muito boas, a gente tem uma sintonia de assuntos e de reflexão. Muitas vezes a gente se contrapõe, né, Gui? Tem ideias completamente diferentes, mas a gente jamais briga, a gente discorda um do outro e a gente vai crescendo. Então, a ideia agora, com essa pandemia, onde todo mundo está se expondo, e isso está sendo bem legal, é gravar essas nossas conversas e trazer esses temas que vêm à tona nesse momento, né, Gui? Sim, e o interessante disso é que é exatamente esse contraponto, né? Porque você tem uma visão principalmente técnica do assunto, né? Até pela sua formação, e a minha visão é totalmente leiga, então acaba dando um balanceamento muito legal. Porque a gente acaba trazendo, às vezes, algumas questões que provavelmente, às vezes, não existam de verdade já com a sua formação, mas que acabam sendo relevantes para quem tem um conhecimento muito aleatório, que nem eu tenho. Sim. Que é basicamente do achismo mesmo. E a quantidade de exemplos também, né? A gente que, não pessoalmente, mas profissionalmente, a gente fica muito na ciência, fica muito pautado na razão, e acaba que a ideia, nosso propósito aqui hoje é trazer uma linguagem mais dinâmica, mais fácil sobre sentimentos às vezes tão complexos, né? Sim, e meu papel aqui é trazer o achismo daquela pessoa que tem certeza de tudo. Afinal, esse sou eu. E eu vou procurar manter a calma aqui, porque tem hora que... Por favor, você está aqui como uma psicóloga, você não pode fazer isso? Pois bem. Então tá bom, seguiremos. Por favor. E aí, hoje a gente quer falar, tem muito, muito, muito assunto vindo à tona agora, e a gente pensou em falar um pouquinho sobre emoções, obviamente, que acho que até para quem não lidava com emoção, para quem nem prestava atenção em emoção antes de pandemia, antes de corona, é uma coisa que veio à tona, inevitavelmente. Entrou, foi em isolamento e começou a refletir, sentir e dar mais atenção para esses sentimentos, que na maioria das vezes é um sentimento que a gente fala que é negativo, né? Negativo no sentido de ser ruim, de ser sentido, não que ele seja negativo. Acho bem legal a gente falar disso. E aí, como a gente gosta, eu tô colocando você, não sei. Eu adoro uma animação, você sabe muito bem disso.
Divertidamente é a minha animação favorita, e para quem já Fenomenal. assistiu, é muito bom. E para quem já assistiu, vê que tem um painel de controle e o quanto, né, no caso a gente só tem 5 emoções no filme. Eu queria que tivesse parte 2 para ter mais emoções, né, na evolução dela. Mas a gente tem 5 e cada vez tem uma emoção que está no painel de controle. Eu fiz até uma brincadeirinha no meu feed, assim que começou, sobre quem estava no painel de controle naquele momento de maneira coletiva. Pode ser que não sirva para você, né, individualmente, mas de maneira coletiva é o que a gente tinha visto. E eu percebo que isso vai mudando. Cada hora tem uma emoção ali no painel tomando conta. E eu queria saber de você, para a gente falar um pouquinho, somente uma emoção deve tomar conta do painel? Precisa fazer uma equipe? Como que você vê isso na sua vida, nas pessoas que você tem contato? Eu acho que um tempo atrás a gente conversou sobre esse filme, um tempo atrás, muito tempo atrás, bem antes da pandemia, a gente chegou a conversar um pouco sobre ele, e acho que eu lembro que na época eu trouxe exatamente um questionamento muito parecido com esse, porque o painel de controle do pai, você já tinha uma figura que controlava tudo, né, se não me engano, que era, acho que a raiva. A raiva. E acho que é bem isso mesmo. No geral, você tem várias que estão, com o passar do tempo, principalmente agora na pandemia, que aparecem mais, mas você sempre tem uma que sempre é mais perceptível a todos, né? Então, por exemplo, por mais que eu esteja, por exemplo, num dia mais nervoso, mais alguma coisa, o sentimento principal, ele sempre está mais no comando, tem sempre mais perceptível, mesmo que às vezes ele se ofusque um pouco mais de algum outro sentimento que esteja mais à frente, sei lá, mais perceptível para todo mundo. Então eu acredito que sim, você sempre tem uma coisa que te guia mais, seja raiva ou felicidade, medo, tristeza, você sempre vai ter alguma, mesmo que em alguns momentos ele seja mais ou menos, você sempre tem um guia ali, né? Não sei se assim realmente funciona, ou se funciona sempre assim, não saberia dizer. Por ali, né? O que está na linha de frente. Não entendi. Como se fosse um gestor que está na linha de frente. Sim, exatamente. Que pode designar ou não alguém para comandar em um determinado momento, mas é ele sempre que está tomando conta de tudo. Mas eu acredito que agora, na pandemia, por mais que todo mundo tenha sempre uma linha guia, não dá para você prever exatamente como que você vai acordar no outro dia e como você vai acabar reagindo e ficando o dia todo. Porque tá um mix de emoção, né, Dani? A gente tem dia que acorda bem, tem dia que aí o tempo tá mais chuvoso, você já fica um pouco mais preguiçoso, um pouco pior, no outro dia você tá melhor. As coisas estão muito ligadas ao fazer ou não, um dia cheio, uma noite de sono não bem dormida, às vezes já é uma coisa que pode te trazer uma tona de carga ali para o dia. Eu não sei até onde seria divertidamente mesmo, seria alguma coisa mais tristemente, porque tá bem difícil o negócio. Então, para mim tá muito, eu também acho, tristemente, E uma bagunça, eu percebi, você falou do tempo, achei interessante, porque a gente estava em dias ensolarados, né, de acordo com os meus atendimentos, eu vejo muito isso, coletivamente falando, e aí teve, se eu não me engano, foi uma quinta-feira, eu tô super fora do tempo, eu sei da minha agenda, é a única coisa que me guia, de resto, né? Então, assim, eu não sei se foi quinta passada ou se foi retrasada, eu sei que teve uma quinta-feira que foi muito nublado. E aí eu lembro que eu fui atender os meus pacientes, estavam todo mundo, assim, na bad, ali eram pessoas até que estavam divertidamente, né? Que estavam com mais alegria, com mais ânimo, alguma coisa assim. Ficou muito mal, como é interessante, né? O tempo ficou nublado, o dia ficou cinzento, a pessoa ficou cinzenta junto também. Interfere muito, né, Dani, eu acho, porque aí acaba entrando muito na parte do que as pessoas acabam acreditando ou não. Do meu ponto de vista, o clima em si, o ambiente, ele interfere diretamente mesmo. Pelo menos para mim funciona assim. Eu tenho um clima ideal para mim, que realmente é o clima de outono, mas não é aquele nem frio e nem calor, que você tá ali no meio termo. Para mim é o mais legal, são os dias que eu me sinto melhor. Óbvio que um dia ensolarado te deixa com outras vontades, te deixa mais propenso a sair de casa. E outra coisa que é interessante, né? Porque no ano passado, por exemplo, num final de semana com calor, você ficava animado e saía para fazer alguma coisa.
Agora, num final de semana com calor, você vai ficar animado para sair? Não, você vai ficar triste com o tempo. É muito subjetivo tudo isso, né? É. Até Então, egoísta, né? Que loucura. é super egoísta. Puta, é outra coisa. A gente tá num mundo de subjetividade agora, né? É tudo muito egoísta, mas talvez o nosso egoísmo reflita o egoísmo de todo mundo. Então a gente tá sendo egoísta em comunidade. Porque tá todo mundo querendo a mesma coisa, mas ao mesmo tempo todo mundo muito egoísta, né? Porque só tem um jeito de tudo isso melhorar, pelo menos para quem acredita, e eu espero que as pessoas que estejam ouvindo isso acreditem nisso, que Qual é ficar andando de casa e sem sair, né, para poder melhorar o cenário atual. E aí eu não sei, é egoísmo da minha parte querer que as pessoas não saiam de casa? Depende do ponto de vista. Eu considero mais altruísta, né? Mas pode ser egoísmo quando a gente. Mas é relativo, né, Gui? Porque tem gente que é obrigada a sair de casa. É obrigatório para algumas pessoas sair de casa. Mas você não leva em parcela da sociedade. Não, essa parcela você não pode contar, né? Tem gente que realmente não tem o que fazer e por mais que queira ficar dentro de casa, não tem opção de ficar dentro de casa, é obrigado a sair. Então, essa galera talvez não conte. E eu não tô falando nem só dos serviços essenciais, porque tem gente que tá trabalhando, que a gente sabe que tá trabalhando, que não deveria estar indo pro escritório e tá indo, porque não tem outro jeito. Então, essa parcela aí, dessa galera, a gente não tem que contar, não tem que julgar. A gente tá falando de pessoas que não precisam. A gente precisa trabalhar, a gente seria muito mais fácil, muito melhor pra gente estar lá no dia a dia, trabalhando e lidando com as nossas coisas, até financeiramente, né? Mas a gente está aqui, a gente faz o que pode. E aí é engraçado, né? Porque esse ato de ter fechado, de não estar indo trabalhar, ele é totalmente altruísta, né? Eu não estou fazendo isso por mim. Eu não tô em casa porque eu quero estar em casa. Na primeira semana eu queria estar, agora eu não quero mais. Mas eu tô ficando em casa porque eu não quero que eu passe para alguém, ou que alguém passe para mim, que eu passe para meus pais. Ser a ponte, né, de passar o vírus. Exatamente, ser uma ponte aí. E essa é uma coisa que eu tava pensando também, como seria a reação de você ser... talvez não seja uma certeza, de talvez ser a pessoa que passou isso para alguém que seja relacionada com você. Em algum grau de relacionamento, né? Pai, mãe, irmão, amigo, sei lá. Como isso te faria sentir? Porque você vai ter a incerteza do momento de puta, será que eu passei? Mas pode ser que eu não tenha passado, pode ser que essa pessoa tenha pego em outro lugar. E, puta, como deve ser difícil isso, né? Mas você percebe que já é difícil você não saber se você já contraiu ou não? Porque tem pelo menos é uma demanda que eu também recebo, assim, será que eu já peguei pessoas que às vezes têm serviços essenciais? Será que eu já peguei? Será que eu conheço pessoas que pegaram corona e não sabem de onde pegaram, obviamente, né? Será que fui eu? Trabalho com enfermagem, trabalho no hospital. Será que eu passei, só que eu não tive sintomas? Esse vírus, ele tem um negócio tão específico de cada pessoa que gera uma perturbação mesmo, vira o cabeção um pouquinho. Já peguei, já não peguei, passei, como que meu corpo reage se ele chegar, porque ele não é visto, né? Eu acho que nada que é visto é igual à morte, né? Não sei se você viu, eu estava numa aula esses dias, a professora falando de uma fake news, só eu já devaneando aqui, mas falando de uma fake news, onde falaram que dentro dos caixões tinham pedra. E aí a galera, até os parentes, estavam querendo abrir, alguns deles, né, querendo abrir para ver se... E por quê? Porque não conseguiu ver, porque o ser humano tem essa necessidade de ritualizar e de ver o concreto, né, o palpável pegável. Sim. O cara não viu o seu parente morto. Dentro da psique daquele cara, pode ter uma fantasia de que ele não morreu. Então essa fake news, ela vem com um desejo que eu tenho de que ele não tenha morrido. Olha que loucura. Eu tô falando tudo isso, devaneando, para falar do vírus também, porque o vírus em mim é de um jeito, em você é de outro, na Michelle é de outro jeito. E só que a gente não sabe de que jeito ele vem para nós. Então isso também gera angústia, gera ansiedade também.
Primeiro sobre a notícia. Inclusive, esse final de semana, uma família se infectou porque eles abriram o caixão do parente, Olha lá. né? Chegou a ver? Não, Eles não. abriram, com base nisso aí, eles abriram o caixão e eles acabaram infectados. Porque o corpo estava lá e estava contaminado, obviamente, né? E agora sobre o resto que você falou. É difícil mesmo, porque a gente... Por mais que o tempo... Quanto tempo a gente já está aqui? 2 meses e alguma coisa, e por mais que o tempo passe, a gente não tem certeza de nada, a gente não chegou basicamente a nenhuma conclusão palpável sobre como lidar com tudo isso. Eu não sei a demanda para você com as pessoas que você continua atendendo, mas eu acho que o mais... Eu nem sei se tinha esse sentimento no Divertidamente, a insegurança, se ele fazia parte do medo. Eu já não sei como seria colocando Pode-se entender que personagens. Aliás, não tinha, mas pode ser que tem. A insegurança, acho que é o que mais reina hoje em dia. Ela pode aparecer de diversos modos, né? Acho que como ansiedade, como alguma crise de pânico, tudo. Mas o ponto principal, talvez, que esteja ligando todo mundo, seja a insegurança, né? A gente está muito seguro de quando vai voltar, de como vai voltar, de como as coisas vão ficar, de como vai ser um mundo pós-coronas. Cinema, não tem mais cinema. Você vai pro cinema fechado com um monte de gente. Você tem que achar Puta, isso vai interferir de um modo muito grande. Então, mesmo depois de uma coronavírus, eu acho que a insegurança vai continuar pairando um pouquinho aí sobre a gente, né? Estamos, infelizmente, com essa perspectiva. É bem triste. De uma sociedade que vai sair para a rua com muito medo e com muita insegurança mesmo. Até estimula, né, algumas questões psicológicas, tipo transtorno obsessivo-compulsivo, hipocondria, né? O cara já era hipocondríaco e agora, quando ele olha o jornal, ele assiste e fala que o vírus fica no corrimão ali, o cara só gera mais combustível para o sintoma que ele já tinha. E o trauma coletivo que a gente está vivendo, e possivelmente quando voltar, não é o que a gente espera, mas se a gente pega dados estatísticos e tudo mais, toda situação de crise gera um trauma coletivo, e aí é um estresse pós-traumático. Então, não tem o estresse também no Divertidamente, mas também está na família da raiva, filhotinho da raiva ali, ele provavelmente estará presente ali. Dani, de casa já gera angústia, né? me ocorreu aqui. A gente começou isso tudo se propondo a falar mais de sentimento do que outra coisa. E por mais que a gente fale, tem uma proposta inicial, eu acho que a coisa desandou de novo para a gente estar falando de um coronavírus. Como que funciona isso? Porque assim, realmente não tem como você, pelo menos para as pessoas que estão se informando, você não tem como se desligar desse tipo de informação ou desse tipo de pensamento. Só que qualquer conversa um pouco que você põe mais profunda, porque a gente tenha para falar de sentimento, ou se você for falar de sociedade, qualquer coisa do tipo, o pensamento vai discorrer, acho que, para um coronavírus de qualquer jeito. E aí? Eu tenho que ficar... É bom eu ficar falando disso? Eu acho que é inevitável, né? Falar disso. Não, inevitável mas... Eu tenho a não posso opinião de que é evitar? melhor. Se você evita genuinamente, pode, eu acho ótimo, se você consegue evitar. Mas normalmente a evitação está ligada com a negação, né? Então, assim, a gente começou a falar de sentimento, a gente caiu em corona. A gente pode começar a falar de pão, a gente vai cair em corona. Por quê? Né? Porque é o que a gente está... Você está fazendo, né? Eu quero seu pão. O pão dele é ótimo, gente. É sério. Mas se a gente está vivendo esse momento agora, inevitavelmente vem esse assunto. Então, eu vejo pessoas tentando não falar, mas aquilo também gera sofrimento. Sofrimento por sofrimento, cabe a cada um avaliar o que é menor. Eu acho que pessoas que têm... Eu vou focar naquilo que a gente falou no podcast, aquele dia que já está no site. O local da fala, questão de especialista. Então, assim, a gente deixou muito bem claro nos nossos devaneios, a gente está falando de sentimentos, porque a gente está falando de psicologia, a gente já introduziu tudo. Mas deixar muito claro e entender o papel de cada um e a posição de cada um ao falar
de cada coisa. Então, tudo bem a gente falar de corona, porque é um processo que todo mundo está vivendo coletivamente. Inevitável falar de corona, né? Mas se a pessoa puder evitar, se ela conseguir, e se para ela fazer bem, tudo bem. A grande questão é a gente falar do jeito que a nossa cadeira, né? O que cadeira a gente ocupa. Porque o que eu vejo é muita gente falando e gerando mais angústia, gerando mais ansiedade. Vou falar pela minha profissão, pelos colegas de profissão, pela minha cadeira, porque aí eu acredito que eu tenho local de fala para falar. E aí, às vezes, a gente vê profissionais da saúde, psicólogos da saúde mental, gerando mais ansiedade do que, né? Do que trazendo bem-estar. Porque eu não sou cientista para ficar falando do desenvolvimento do vírus ou trazer, né, questões ali. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, o que a gente está falando e a partir de onde que a gente está falando. Mas para você, excluindo essa sua parte como profissional, mas aí agora mais para o lado pessoal, como você lida com essa sua cadeia de comando, de sentimento? Você já tem um que te define, como eu acho que é lá no grupo, no filme, como a gente falou agora no começo, ou você tem vários aí trocando? E como que é para você? Como que você está lidando com tudo isso? Vários trocando, e uma coisa que eu percebo, eu já percebia no processo de autoconhecimento, apesar de ser difícil compreender essas coisas, e agora a pandemia veio, né, para jogar na nossa cara mesmo, que a gente é cíclico, e é muito louco. Eu estou há quase 60 dias, né, nós estamos no mesmo período. Eu já passei por tudo, não tem como ter uma pessoa no controle igual a alegria que queria ficar o tempo todo. Já passei por tudo, e aí a única coisa que eu faço agora, aprendi muito com o Edu, respira, e eu passo por vários sentimentos, e aí eu paro e olho para mim e falo, ô meu anjo, ô Daniele, semana que vem, às vezes amanhã, você já vai estar diferente pra caramba. Então, meu painel é uma bagunça, mas eu tô feliz e orgulhosa, porque quando o medo entra no painel, eu deixo a glória para ele ali. Aí vem o medo, e aí eu falo, e aí, medo, qual é que você tá... E não quer dizer que eu não sinta, viu? Eu surto tanto que... Cortamos cabelo, né, Guilherme? Você cortou cabelo aí, cortei cabelo aqui. A gente tem umas crises existenciais. A gente tem essas crises existenciais. O medo vem e eu fico assim, vulnerável diante dele mesmo. Eu sinto medo, ansiedade, tristeza, choro. Tem hora que eu tô eufórica, tem hora que eu tô alegre. Mas a parte positiva, que eu tenho orgulho de mim, pouco humilde, inclusive, mas é que eu deixo a glória para esse sentimento. Acho que é assim que eu tô lidando. Então, quando ele vem, eu deixo a coroa para ele e falo, e aí, meu anjo, fala. E às vezes eu passo um dia... A questão, eu não sei se com vocês também é assim, mas a questão profissional, ela dá uma limitada mesmo. Então, todos nós temos personas, então quando eu vou... isso é muito legal, porque aí quando eu vou atender, eu adoto a persona de psicóloga e eu posso estar cagada, talvez ninguém saiba que há 30 minutos antes eu estava em desespero, estava triste com o mundo, a terra está doente, mas aí eu vou atender e ali aquilo também me deixa bem, trabalhar me deixa bem, e eu tenho o privilégio de poder continuar trabalhando mesmo diante da pandemia no atendimento online. Mas o meu painel de controle está uma bagunça, só que a galera se respeita ali, o sentimento se respeita. Então, quando vai a raiva, a glória toda é para a raiva. Vamos colocar a luz para ela, e aí ela brilha. Aí eu fico nervosa, mas é legal que ela brilha, porque aí eu consigo entender o que ela quer dizer. E ciclo, né? No outro dia não é nem semanas. Antes, eu percebia na minha vida pessoal mais a questão de semanas e de dias, né? Não sei vocês, mas se fica dias de um jeito, as coisas vão mudando, Sim, né? As sim. coisas externas afetam no nosso humor, afetam na nossa emoção. Agora com a pandemia é horas. É horas, pistolice, tá ali pistola, daqui a pouco você fica... Porque é coletivo, é notícia, tem questões pessoais, questões que todo mundo tem. Então, tá uma grande bagunça, eu não sei, isso não é um conselho, porque você falou da minha questão pessoal, profissionalmente sim, também sim. falaria de várias outras coisas. Mas pessoalmente não é um conselho, porque é uma coisa que funciona para mim. Então é essa bagunça, eu aceito essa bagunça, e quando algum sentimento vai lá, eu deixo a glória daquele cara. E aí eu tenho que ter responsabilidade de arcar com isso. Bater no peito e falar, beleza, eu tô com raiva. Até porque a gente está tratando, no caso, falando de você, de um modo de uma pessoa que tem controle, né, sobre os sentimentos. Então, por isso que talvez funcione para você desse jeito. Uma pessoa que está mais, talvez... desorientada. Eu acho legal. É legal isso que você falou, porque acho que uma pessoa que está mais desorientada,
também tá uma bagunça igual eu, só que quando o sentimento vem, ela meio que quer dar uma voadora, você não acha? Sim, E aí sim, vem o porque medo, ela, sai daqui, medo. Aí vem outra coisa, sai daqui, porque ela não deixa a ela lida glória. diferente, né? Até porque Imagina. talvez, como você tá muito, quando você está muito bagunçada, você lhe dá a glória, a coroa para esse sentimento, talvez ele tenha um Um peso, né? contraponto, um peso muito maior, diferente do que ele vai agir numa pessoa que está mais centrada, né? Do que está mais aceitando mais suas coisas, né? Sim, assustador, né? É uma merda, cara. É isso, então. Ah, isso então, Dani. Fechamos por hoje, né? Eu acho. Acho que já foi longe demais. A gente começou falando de um negócio. A gente é assim, gente. Eu peço que vocês confiem. Dê um voto de confiança. Porque, assim, tem hora que são umas coisas muito boas. E que a gente não tem essa previsão de quando será. Eu não posso garantir que na próxima semana vai ser assim, top. Mas às vezes é. Então, vale assistir para ver, não? Sim, não. E o interessante é que a gente estava meio inseguro quanto ao nome, mas fez totalmente jus, né? Porque que devaneio foi esse, né? O tema, só para ficar claro, era o painel de controle, que emoção tá no painel de controle. Talvez a gente tenha fugido um pouco, mas assim, aí fica o questionamento, aí fica a reflexão para cada um, né? Terminar Sim. aqui, tentar com as emoções, servir um café ali, entender quem tá no painel. Acho que a reflexão foi feita. De Sim, resto, sim. você pega o que te interessa. E fica atento para a próxima, né? A gente vai fazer isso semanalmente. Vou aproveitar já que eu tô aqui. A gente está com outros projetos, né, Dani? Teve o primeiro que a gente já lançou hoje, inclusive, quinta-feira, que vai acontecer quinta sim, quinta não, que é o nosso podcast. No primeiro a Dani teve com a gente falou não exatamente sobre coronavírus, né? Falamos um pouquinho sobre o momento que a gente estava vivendo, de entrando em quarentena, lidando um pouco nessa quarentena, algumas técnicas. Falamos não tão superficialmente sobre tudo, mas falamos. E eu vou ter um com o Edu, nosso professor de yoga também, num modelinho diferente desse. É um bate-papo também, mas aí a gente vai também ter coisa. Enquanto a gente conversa ali, a gente vai cozinhar, vai ter uma proposta um pouco diferente. Para quem conhece, como a Dani já viu eu discutindo com o Edu, a gente geralmente tem o mesmo pensamento, mas a gente nunca concorda em nada. É E incrível. E o Edu tem uma abordagem muito política da coisa, então talvez vai ser muito interessante. A gente vai gravar o nosso primeiro episódio também, não tenho data de lançamento, mas por enquanto esse com a Dani aqui, o nosso podcast, já vai ficar online todas as quintas aí, eu acho, né, Dan? Isso, todas as quintas. Então acompanhe, que sempre vai ter coisa boa. Talvez Ou você não. não... Mas sempre vai ter coisa. Talvez alguém que escute isso não entenda nada. Mas a partir do momento que conhecer a gente melhor, não, é maravilhoso. Inclusive, quem conhece, comenta, né? Não sei pra onde vai. Comenta aqui embaixo. Vou dar uma de Vai para blogueira. todos os lugares possíveis, Daniele. Vai pro YouTube, vai pro Quem Instagram, conhece, vai pro SoundCloud, vai pra porra. embaixo. Eu sei que tem gente que frequenta espaços que gosta desse tipo de papo. Então, dá uma credibilidade aí. Dá um like. É isso aí. E manda, né? E quem tiver sugestão de temas, acho Não, com bem legal. certeza. Para quem quiser, quem tiver alguma dúvida de alguma coisa que queira a gente ver a gente falando aleatoriedades, você com bastante conhecimento e eu com nada, pode mandar aí pra gente. O contrário também. Manda, por favor. Fechou. Fechou. Valeu, Danis. Obrigado, tá? Beijo. Até a próxima. Beijo. Saudades.